muito bem-vindos ao meu canal Empório do Crochê. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Ferioli, do grupo Maravilhas em Crochê, também do SOS Crochê. Gente, eu vim trazer para vocês nesse vídeo, olha, que mimo, gente, que mimo. Esse bico aqui, ó, que eu acabei de criar, é o bico frufru, tá? Olha que espetáculo, gente, como que fica bonito esse bico. E ele também é bem facinho de estar trabalhando, porque ele é feito tudo em correntinhas, tá? E eu gostei muito, gente, do resultado desse bico, tá? Quando eu vim trabalhando, criando a técnica aqui para estar criando esse bico, eu não imaginei que ia ficar tão bonito como ficou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem estar fazendo toalhinhas, vocês podem estar fazendo suplá, vocês podem estar fazendo uma infinidade de coisas com esse bico frufru. A base, gente, que eu tô utilizando aqui, ó, é uma base, essa base aqui é uma base bem simplesinha que eu fiz, mas vocês podem estar fazendo com qualquer base que vocês queiram, tá? E aqui, gente, é um descansa-copos, tá? Que eu fiz. Olha que lindo, gente, que charme que fica esse descansa-copos aqui com esse bico frufru. Então, aqui vocês podem estar alternando as cores, tá? Aqui eu fiz rosa bebê com branco. Vocês podem estar fazendo de uma cor só. Vocês podem estar fazendo aqui degradê nas cores, tá? Vocês podem estar criando de várias maneiras aqui esse bico frufru, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse bico aqui, porque eu amei o resultado desse bico que eu acabei de criar, gente. Deixa o trabalho muito bonito. Olha que lindo. Então, aqui vocês podem estar fazendo suplá. Na volta do suplá, vocês podem estar colocando o frufru. Vocês podem estar fazendo joguinhos de toalhinhas, tá? Então, deixem a imaginação de vocês, a criatividade de vocês falar mais alto, que eu sei que vocês vão conseguir fazer lindos trabalhos com esse bico frufru aqui. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora os materiais que eu vou estar utilizando. Então, para esse trabalho, eu tô utilizando aqui, ó, eu vou trabalhar com a agulha número 2 da Soft Círculo, tá, pessoal? Então, vou trabalhar com a agulha número 2 e também vou trabalhar aqui com aquele mesmo fio ali, tá, do suplá, o fio número 3, tá, pessoal? E também vou trabalhar aqui com a linha Anne, tá? A linha Anne rosa bebê, tá, pessoal? Me perdoem aqui porque eu acabo tirando os rótulos aqui das linhas e eu esqueço de mostrar para vocês o número da cor, tá? Mas é a linha rosa bebê, mas vocês podem estar trabalhando com qualquer cor que vocês queiram, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui do bico frufru. Eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade para estar executando, porque é bem rápido para estar fazendo e bem simples. Então, vamos começar o vídeo? Bora lá! Então, aqui eu iniciei com o meu círculo mágico. Vocês podem também, pessoal, tá fazendo as correntinhas tradicionais, tá? Caso vocês queiram colocar fazer as correntes, vocês podem iniciar com 5 correntinhas, tá? Então, aqui, eu fiz aqui o meu círculo mágico, e aqui, agora, eu vou vir trabalhando, vou fechar um pouquinho aqui, gente, ó. Eu vou vir trabalhando aqui dentro do meu anel mágico, 16 pontinhos altos, tá? Então, eu venho aqui e faço dentro aqui, ó, do meu círculo mágico, 16 pontinhos altos. Então, eu vou adiantar e já eu venho
mostrando pra vocês, tá? Então, vai ficar assim, tá? Eu vou trabalhar os 16 pontos altos e venho mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu vim trabalhando os meus 16 pontinhos altos. Então, aqui eu vou fechar agora aqui, tá? O meu anel mágico. Cuidado aí, gente, na hora de tá puxando, pra não tá arrebentando o fio. Então, aqui eu trabalhei 16 pontinhos altos. E aqui eu venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Então, aqui agora, eu vou subir, eu vou caminhar aqui, ó, gente, ao ponto, do ponto ao lado, tá? Pra ficar um pouquinho mais bonitinho aqui o meu início. Então, eu venho aqui e aqui eu vou fazer 3 correntinhas. No mesmo ponto aqui da base, eu vou fazer mais 2 pontinhos altos. Então, vai ficar 3 pontinhos altos no mesmo ponto da base. 2 correntinhas. Aí, eu pulo o ponto ao lado, entro no próximo e começo a trabalhar aqui novamente os 3 pontinhos altos. 3 pontinhos altos. 3 pontinhos altos no mesmo ponto da base. 2 correntinhas. Venho aqui, pulo um ponto da base, venho no próximo, e aqui eu começo a trabalhar essa repetição. Então, eu vou trabalhar 3 pontinhos altos no ponto da base, vou pular um ponto da base, e no próximo, eu começo a trabalhar novamente 3 pontinhos altos e 2 correntinhas de separação. Eu vou adiantar e já venho mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei aqui, ó, no fim aqui da minha carreira, e aqui eu vou ficar com 8 motivos iguais a esse, tá? Com 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Fiz aqui o meu último motivo, fiz 3 correntinhas, e aqui, pessoal, eu venho e trabalho aqui, ó, um pontinho baixíssimo. Então, eu fechei aqui com um pontinho baixíssimo. Aqui, agora, pessoal, eu vou caminhar com o meu fio aqui, ó, para o ponto ao lado, para iniciar aqui o meu trabalho. Então, aqui eu venho e faço 2 correntinhas, apenas 2, tá, pessoal? Não é 3, 2 correntinhas. Venho aqui no próximo ponto da base, e aqui eu faço um ponto alto. No mesmo ponto aqui da base, eu faço um ponto alto, tá? Então, ficou assim. Aqui eu pulei o primeiro ponto, tá? Pra vir caminhando aqui com o meu fio, tá? Até o segundo ponto, e aqui eu fiz 3 pontinhos altos, tá? Fiz 2, primeiro aqui fiz 2 pontos, e depois eu fiz mais um no mesmo ponto da base. Então, aqui ficou um aumento. Então, aqui eu venho, faço 2 correntinhas. Venho aqui, pessoal, tá difícil, gente, de gravar aqui, vocês não têm ideia. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto alto, e aqui eu faço um ponto alto. Venho em cima do segundo ponto da base, ponto alto. Esticar aqui meu fio, gente. Aguenta aí, gente, que o meu fio tá se embolando todo. Então, aqui, venho em cima desse terceiro ponto aqui da base, ponto alto. E aqui, em cima desse terceiro ponto, então, eu vou ter um aumento. Então, sempre eu vou ter aqui um aumento, tá? Nesse terceiro ponto da base. Então, eu venho aqui, 2 correntes, venho aqui novamente. Venho nesse pontinho aqui e trabalho um ponto alto. Novamente, um ponto alto.
novamente um ponto alto. Então, eu trabalhei um ponto alto em cima de cada ponto da base, e aqui nesse último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espacinho, ou seja, um aumento, tá? Então, eu vou trabalhar dessa maneira até lá no final da minha carreira e venho mostrando para vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei no final aqui da minha carreira e eu já fiz aqui as 2 correntes, mas eu ainda tenho um pontinho alto para estar trabalhando. Então, eu venho aqui, em cima aqui, ó, desse pontinho alto, e aqui eu vou fechar aqui agora a minha carreira com um ponto baixíssimo, tá? Então, reparem que aqui está, ó, as 2 correntes que eu fiz, tá? Então, eu venho aqui agora, ó, tá? Não é em cima aqui, tá, pessoal? Das 2 correntes, é ao lado, eu esqueci de dizer pra vocês, ó. Aí, eu venho aqui e arremato aqui, ó, tá? Então, vai ficar desse jeito, bem fechadinho. Então, eu caminho aqui com o meu fio, venho para o ponto ao lado. E aqui, eu faço 2 correntinhas. E aqui, no mesmo ponto da base, eu faço aqui o meu aumento. Então, aqui vai ficar 2 pontos altos juntos, tá? No mesmo ponto da base. 2 correntes. Aqui, eu venho nesse primeiro ponto. E aqui, eu faço um ponto alto. Segundo ponto da base, um pontinho alto. Terceiro ponto da base, ponto alto. Então, eu tô trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base. Cheguei aqui nesse último ponto, então, aqui eu vou ter um aumento. E aqui eu venho e trabalho 2 correntes. E venho repetindo, tá? Então, eu vou fazer essa repetição a minha volta toda. Então, eu venho aqui, trabalho um ponto alto em cima de cada ponto da base. E sempre aqui nesse último ponto, eu vou ter um aumento. Então, aqui, eu faço 2 pontinhos altos no mesmo ponto da base. 2 correntinhas. Então, vai ficando assim, tá, pessoal? Então, vou trabalhar minha volta toda dessa maneira e venho mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei no final da minha carreira e aqui eu tenho aqueles pontinhos altos ainda pra estar trabalhando. Então, aqui eu venho e faço um pontinho alto em cima desse primeiro ponto aqui. Então, em cima aqui desse primeiro ponto, eu faço um pontinho alto. Aguenta aí, gente, que o meu fio aqui tá... Deixa eu soltar aqui meu fio. Então, aqui, eu venho e trabalho aqui fechando a minha carreira. Então, aqui eu venho e faço aqui um ponto alto em cima desse outro ponto aqui, ó, segundo ponto da base. Eu trabalho aqui um pontinho alto. Venho aqui, trabalho mais um pontinho alto. E então, agora, aqui eu venho e fecho aqui a minha carreira. Então, aqui está as 2 correntinhas aqui, tá? Onde eu trabalhei aqui o início da carreira, eu venho aqui, ó, nessa correntinha, na primeira, e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui, pessoal, a partir dessa carreira agora, da próxima carreira, eu já começo a trabalhar diferente. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas, vou vir aqui, ó, no mesmo ponto da base, e vou fazer aqui o meu aumento. Só que agora, eu vou colocar 3 correntinhas, tá? Agora, eu vou ter aumento nos 2 pontos, tá?
nos pontos das laterais. Então, vou ter um aumento aqui, nesse primeiro ponto aqui, eu venho e trabalho um aumento. Então, eu vim trabalhando, pessoal, o aumento aqui nesse primeiro ponto, porque eu não quero que fique muito grande aqui o meu cordão de correntes, tá? Então, por essa razão que eu vou trabalhar aumentos aqui, ó, nas laterais. Porque se eu vier colocando aumento só aqui no último ponto, aí eu vou precisar de maior quantidade de correntes. Então, eu não quero, eu quero que fique com 3, tá? Mas, caso eu não faça o aumento aqui, ó, nesse último ponto, na próxima carreira, daí eu preciso colocar 4 correntinhas, para o trabalho se abrir. Então, por esse motivo que eu coloquei os aumentos aqui, ó, nas laterais. Porque eu quero que na próxima carreira, fique com 3 correntinhas. Então, aqui eu venho, trabalhei aqui, ó, o meu aumento. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto, um ponto alto. Outro ponto alto. Outro pontinho alto. E aqui, agora, cheguei no último ponto aqui, então, aqui eu vou ter também um aumento. Então, venho aqui no último ponto e trabalho mais um pontinho alto no mesmo ponto da base. Então, aqui é o meu aumento. Então, aqui eu faço 3 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, venho aqui e faço um ponto alto. No mesmo ponto da base, eu ainda trabalho um ponto alto. Então, fiquei aqui com um aumento. E aqui eu venho repetindo aqui um ponto alto para cada ponto da base. Então, nessa carreira, sempre que vocês chegarem aqui no último ponto, tá? Eu vou ter um aumento. Então, vocês vão estar fazendo um aumento aqui, ó. Cheguei no último ponto, então, aqui eu tenho um aumento também. 3 correntinhas. E venho trabalhando aqui da mesma maneira. Então, cheguei aqui, eu venho novamente e vou estar colocando aqui um aumento no primeiro ponto, tá? Então, é dessa maneira que eu vou estar trabalhando a minha volta toda, tá? Então, eu vou adiantar e venho mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei no final da minha carreira e aqui, novamente, eu vou trabalhar aqui, fechando a minha carreira. Então, aqui eu venho um ponto alto. E aqui, nesse primeiro ponto, eu tenho o meu aumento. Então, aqui eu venho e trabalho um ponto alto para cada ponto da base. Então, aqui, outro pontinho alto. E aqui, outro pontinho alto. Então, aqui eu venho agora e fecho aqui, ó, na correntinha aqui, ó, tem a correntinha, espero que dê pra vocês verem, pessoal, espero que vocês consigam ver as correntes aqui, ó. Então, fica esse ponto alto aqui, ó, é bem aqui nele que eu venho e fecho aqui, ó, e arremato com um ponto baixíssimo. Aqui eu venho, subo minhas 2 correntes. E aqui, já nesse primeiro ponto, eu tenho aumento. 3 correntinhas. E vou trabalhar nessa carreira da mesma forma, tá, pessoal? Então, aqui, eu tenho aumentos nos 2 pontos na lateral, tá? Então, aqui eu fiz o meu aumento no primeiro ponto. E venho trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto da base. Quando eu chegar no último ponto, aí eu vou ter o meu aumento. Então, aqui eu venho um ponto alto
para cada pontinho da base. Mais um pontinho alto. Vou soltar aqui meu fio, gente. Soltar um pouco mais, para não se embolar. E aqui, no último ponto, eu tenho um ponto alto e um aumento. Então, aqui eu fico com aumento, tá? Então, eu trabalhei dessa maneira. E é dessa maneira que eu vou trabalhar a minha volta toda, tá, pessoal? Então, aqui, 3 correntes de separação. Entro aqui, ó, no primeiro ponto. E aqui, nesse primeiro ponto, eu faço um aumento. E venho trabalhando um ponto alto para cada ponto da base. Cheguei aqui, nesse último ponto, então, aqui eu vou ter um aumento, tá? Então, eu vou vir trabalhando dessa maneira e já venho mostrando para vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei no final aqui da minha carreira e aqui agora, tá? Eu já arrematei aqui, já fechei minha carreira, tá? E aqui agora, então, eu vou caminhar aqui, ó, com o meu fio no espaço aqui, ó, das 3 correntinhas. E aqui, pessoal, eu vou fazer 2 correntes e aqui eu vou estar trabalhando no espaço aqui das 3 correntes, eu vou estar trabalhando 4 pontinhos altos, tá? Então, eu venho aqui. Eita, que eu tô toda atrapalhada. Então, eu venho aqui, ó, já tem 2. Terceiro ponto alto. Quarto pontinho alto, tá? No espaço aqui, ó, das correntes. Então, aqui, ó, no espaço das correntes, eu vou trabalhar agora, nessa carreira, 4 pontinhos altos. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Aí, cheguei no espacinho da corrente, aí eu venho e trabalho 4 pontinhos altos, tá, pessoal? Então, vai ficando assim, tá, gente? Então, aqui no espaço das 3 correntes, eu vou trabalhar 4 pontinhos altos e em cima de cada ponto da base, eu trabalho um ponto alto. No espaço da corrente, novamente, tá? 4 pontinhos altos. Então, vou adiantar e venho mostrando para vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei no final da minha carreira, arrematei aqui com um ponto baixíssimo, tá? E vou mostrar para vocês aqui, ó, como que tá ficando, tá? Então, pessoal, eu vou estar fazendo aqui um descansa-copo, tá? Mas, eu quero que vocês reparem que aqui, ó, no frufru, aqui, a toalhinha frufru, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? E a 7ª carreira aqui, gente, não dá pra vocês verem, mas é essa carreira aqui que é toda feita em pontos altos, onde eu tenho aqui, ó, os meus aumentos, os 4 pontinhos altos, tá? Então, eu resolvi fazer aqui um descansa-copo para vocês verem a variedade de coisas que dá para vocês fazerem aqui com esse resultado aqui da toalhinha frufru, tá bom? Deixa eu arrumar aqui a minha câmera, ó. Então, aqui, a diferença aqui, ó, tá? Das carreiras. Então, aqui, a toalhinha, ó, ficou com 7 carreiras, tá? Aqui, contando já com a carreira toda em pontos altos, onde eu tenho os aumentos. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas aqui. Então, aqui eu fiz uma carreira a menos, tá, pessoal? Do que na toalhinha. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão trabalhar para tá formando aqui o frufru. Então, aqui, pessoal, eu fechei aqui a minha carreira, arrematei aqui com um ponto baixíssimo, e aqui eu vou subir, então, 15 correntinhas. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, pessoal, tá? Aqui, eu vou pular o ponto aqui ao lado, tá? Então, eu entrei aqui, ó, eu arrematei aqui o meu fio, aqui. Então, eu vou pular o ponto ao lado, tá, pessoal? E nesse ponto ao lado, eu começo a trabalhar novamente. Então, aqui, eu faço um ponto baixo e subo novamente as minhas 15 correntinhas, tá bom, pessoal? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Agora que eu venho, eu pulo esse ponto da base e venho no próximo e faço aqui um pontinho baixo e venho trabalhando aqui as minhas correntes. Então, em toda a volta aqui do meu trabalho, é isso que eu vou fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha corrente, vou pular um ponto da base, vou vir no próximo, faço um pontinho baixo. E aqui, eu trabalho novamente as minhas 15 correntes, tá? Então, vou adiantar um pouquinho e venho mostrando. Então, aqui, pessoal, vim trabalhando mais algumas correntinhas, ó, e vai ficando assim, tá, pessoal? Então, é dessa maneira que eu venho trabalhando, tá? Fazendo aqui as minhas correntes, pulando um ponto da base, prendendo no próximo com um ponto baixo e subindo aqui as 15 correntes, tá? Então, começa a se formar aqui o frufru. Eu vou adiantar e venho mostrando pra vocês. Então, eu fiz aqui a última corrente. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto ainda pra pular. E eu vou entrar aqui, ó, nesse pontinho baixo, onde eu iniciei. E aqui, eu vou arrematar, fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo. Tá, pessoal? Então, eu venho aqui e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou cortar o meu fio e vou começar a trabalhar agora no fio rosa. Então, aqui, pessoal, eu já iniciei aqui, ó, tá? Com um pontinho baixo, tá? E aqui agora, eu vou seguir pulando os pontos, tá? Igual na carreira anterior. Então, aqui, na carreira anterior, eu fiz um ponto baixo, subi as 15 correntes, pulei um ponto da base e vim prendendo no próximo com um ponto baixo e depois trabalhando as correntes novamente. Aqui agora, eu já iniciei aqui com um ponto baixo e vou trabalhar da mesma maneira. Então, aqui, nesses pontos onde eu pulei, eu vou trabalhar da mesma maneira o cordão de correntes, tá? Então, aqui eu venho e faço aqui as minhas 15 correntinhas. Vou adiantar e venho mostrando. Fiz aqui as minhas 15 correntinhas, então, aqui agora eu venho nesse próximo pontinho aqui, ó, onde eu pulei, tá? Eu venho aqui e faço aqui um pontinho baixo e sigo fazendo assim as 15 correntinhas. Então, eu venho e trabalho aqui da mesma maneira as correntes, tá? Eu vou adiantar e venho mostrando pra vocês. Então, tá ficando assim, ó. Então, eu prendi aqui com ponto baixo, trabalhei as 15 correntes e vim aqui, ó, no ponto onde eu pulei, tá? O ponto da base que eu pulei na carreira anterior, então, aqui eu venho e prendo com um pontinho baixo e subo as 15 correntes. Eu vou adiantar e venho mostrando. Então, aqui, pessoal, já cheguei, ó, no final aqui da minha volta, trabalhei aqui as minhas correntes e aqui cheguei na última correntinha.
Então, aqui agora eu vou arrematar, tá? A minha carreira. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo ponto baixo aqui onde eu iniciei, e aqui eu fecho aqui, ó, eu fecho aqui a minha carreira, tá, pessoal? Vou abrir aqui para poder ver certinho aqui por causa das correntes. Então, eu venho aqui, ó, estou aqui com a minha corrente, tá? Aqui, ó, é o pontinho aqui onde eu iniciei. Reparem, aqui é o pontinho onde eu iniciei, e aqui eu venho e prendo aqui, fazendo um ponto baixíssimo, tá, pessoal? Então, eu venho aqui, ó, fechei com um ponto baixíssimo, já posso cortar meu fio e tá arrematando. Então, aqui, pessoal, a segunda camada, vamos dizer assim, a segunda camada aqui do frufru já tá concluída, tá? A segunda camada, porque eu ainda estou trabalhando, ó, na última carreira. Então, nessa última carreira, alternando os pontos, eu obtive esse resultado, tá? Na última carreira. Então, eu digo que aqui são camadas. Então, a primeira camada que eu fiz aqui em branco e a segunda camada, porque reparem que eu ainda estou trabalhando aqui, ó, a última carreira, tá? Espero que vocês estejam conseguindo entender. Então, aqui agora, se vocês quiserem, vocês podem estar alternando as cores, vocês podem estar fazendo com 2, 3 cores, 4 cores, tá, pessoal? No caso aqui, eu vou trabalhar agora com essa terceira camada, eu vou trabalhar aqui no branco, tá? Porque eu quero que fique assim, tipo meio mesclado aqui as minhas camadas. Vocês podem estar colocando 4 cores, combinando aqui as cores, vocês podem estar fazendo um degradê, né, da cor mais escura para mais clara, ou vice-versa, tá? Ou vocês podem deixar também com uma cor só. Eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês consigam entender. Então, agora, pessoal, nessa segunda camada aqui, vamos dizer assim, porque eu ainda estou trabalhando essa última carreira, então, agora, eu vou começar a trabalhar nessa última carreira, tá? Então, a minha segunda camada eu já fiz na cor rosa, e agora eu vou vir trabalhando com o fio branco, tá bom, pessoal? Vou explicar certinho aqui onde que vocês vão estar iniciando. Aqui agora, pessoal, vocês podem estar iniciando em qualquer ponto, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, tá? Nessa última carreira aqui de pontinhos altos, e aqui, pessoal, eu vou começar a alternar da mesma maneira como eu fiz nos pontinhos baixos. Então, eu vou entrar aqui, ó, por baixo aqui, ó, desse ponto, por baixo desse pontinho alto, e aqui, pessoal, eu vou estar iniciando aqui o meu trabalho, tá? Então, aqui eu venho e faço aqui, ó, por baixo aqui desse pontinho alto, um pontinho baixo, tá? Então, ficou assim, tá, pessoal? Espero que dê pra vocês acompanharem certinho aí no vídeo. Então, aqui agora eu venho e subo as minhas 15 correntinhas, tá? 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Então, aqui é da mesma maneira que eu vou trabalhar, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu prendi nesse ponto alto com um ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, eu pulo esse ponto da base e venho no próximo,
E aqui, eu faço aqui, ó, um pontinho baixo. E já venho trabalhando as minhas correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Então, aqui agora eu venho, tá? E vou pular aqui, ó. Então, aqui eu prendi aqui, tá? Nesse ponto alto. Então, agora eu pulo esse ponto aqui da base, eu vou pular esse ponto, venho no próximo e prendo aqui com o meu pontinho baixo, ó. Então, é assim que eu vou trabalhar, tá? Da mesma maneira como eu trabalhei aqui, ó, tá? No espaço aqui, onde eu pulei os pontos. Então, agora eu vou trabalhar dessa maneira a minha volta toda e venho mostrando pra vocês. E já começa a se formar aqui um resultado bem bonito aqui, ó, dessa terceira camada aqui, ó, do frufru. Tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Então, eu vou adiantar e venho mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira e aqui, ó, eu vou mostrar certinho pra vocês, ó. Reparem que aqui tá bem no finalzinho, ó, da minha carreira, tá? Aqui tem um ponto ainda pra eu tá pulando, então, eu vou pular esse ponto, vou ver no próximo, e aqui eu faço aqui o meu pontinho baixo. Trabalho aqui as minhas correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. E aqui agora, ó, tem um ponto aqui ainda pra eu tá pulando, então, eu venho aqui onde eu iniciei, tá, pessoal? Eu venho aqui nesse pontinho baixo, tá? Onde que eu iniciei, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui nesse pontinho baixo, onde que eu iniciei, e aqui eu arremato aqui, ó, posso cortar meu fio, tá? Então, pessoal, tá ficando assim, ó, tá? O meu frufru. Eu vou cortar o fio e já venho mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, ó, a terceira camada aqui, ó, do meu frufru já tá pronta, tá? Então, agora, eu vou vir trabalhando a última camada aqui do meu frufru, tá? Reparem que graça, gente, esse trabalho, que mimo. Olha que lindo, gente, que fica aqui, ó, esses detalhes aqui nesse bico de frufru aqui, ó. Espero que vocês gostem do resultado. E vocês podem estar alternando aqui as cores, fazendo uma camada de cada cor, tá, pessoal? Tem uma infinidade aí de combinações que dá para vocês estarem fazendo aqui, ó, tá? Nesse bico aqui de frufru. Então, aqui agora, pessoal, vou começar a quarta camada, tá? A quarta camada do meu bico frufru. Então, já fiz, ó, a segunda e a terceira camada aqui do meu bico frufru. Então, aqui eu vou pegar a minha agulha, vou fazer o meu nozinho inicial. Então, aqui, pessoal, eu vou começar a trabalhar com o meu fio rosa, tá? Alternando aqui os pontos. É da mesma forma que eu vou trabalhar. Então, aqui, eu vou trabalhar agora, ó, da mesma maneira. Então, eu vou pular, aliás, vou trabalhar os pontos que eu vim pulando, tá?
Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto que eu pulei, e aqui eu vou fazer aqui, ó, o meu pontinho baixo. Aqui, ó, eu pego por trás aqui e faço, e inicio aqui, ó, tá? Dessa maneira. Então, eu vim aqui e prendi aqui com um pontinho baixo, tá? Esse fio, eu vou levar ele depois lá pro lado avesso. Então, prendi aqui, nesse ponto que eu pulei, fiz um pontinho baixo e aqui é a mesma repetição. Então, aqui eu venho e faço aqui as minhas 15 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Aí, agora, eu venho, pessoal, e esse ponto que eu pulei, eu venho e trabalho aqui nele agora os meus pontinhos baixos. Prendi aqui com um pontinho baixo, novamente, eu sigo fazendo as minhas 15 correntinhas, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Agora, eu venho e trabalho aqui, ó, aonde, no ponto onde eu pulei. Então, eu entro aqui, ó, com a minha agulha por baixo aqui desse ponto alto, prendo aqui com um pontinho baixo e novamente eu venho fazendo as minhas 15 correntinhas. Então, pessoal, nessa quarta camada aqui, ó, do meu bico frufru, então, eu vou trabalhar aqui, ó, alternando as cores, tá? Então, eu vou fazer mais um pouquinho, vou adiantar e venho mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu cheguei no último, aliás, no final aqui da minha carreira, tá? Na última correntinha, tá? E agora, eu venho aqui, onde eu iniciei aqui, ó, com um pontinho baixo, eu venho aqui e arremato com um ponto baixíssimo, tá, pessoal? Aqui eu já posso cortar o meu fio e arrematar. Então, aqui, gente, o meu descansa-copo já ficou pronto aqui com o meu bico frufru. Olha, gente, que lindo que ficou esse bico frufru aqui. Eu mesmo criei e eu mesmo fico encantada, porque deixou um resultado bem bonito aqui no trabalho, tá, pessoal? Olha, que espetáculo! E vocês podem tá alternando aqui as cores, vocês podem estar colocando 4 cores, combinando em degradê, tá? Vocês podem fazer várias combinações diferentes aqui, ó, tá? Com esse bico frufru. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o descansa-copo. Olha aqui, que lindo, gente, que ficou aqui esse bico aqui, ó. Esse bico frufru. Ficou muito charmoso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, ó, do resultado. Vocês podem estar fazendo suplá com esse bico frufru. Vocês podem estar fazendo as toalhinhas. Vou mostrar aqui de novo as toalhinhas para vocês, ó. Vocês podem estar fazendo as toalhinhas, joguinho de toalhinhas. Vocês podem estar fazendo tanta coisa, gente, que esse bico frufru. E eu acho que vocês vão gostar bastante de estar fazendo, porque é rápido, não é assim demorado para estar fazendo esse bico frufru e deixa um resultado tão bonito aqui no trabalho, né? Bem diferente, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui
Me perdoe se eu deixei alguma coisa a desejar para vocês. Eu ainda tô com a cabeça um pouco atrapalhada ainda por causa do AVC. Às vezes eu quero explicar e às vezes eu não consigo, gente, explicar. E sempre eu tô gravando e pensando, será que eu tô conseguindo transmitir para o pessoal ali de casa como que tá, como que é feito? Será que eles estão entendendo? Então, gente, me perdoe, tá? Se eu deixei alguma coisa a desejar, mas eu tô fazendo do fundo do meu coração, porque a vontade que eu tava de gravar os vídeos era imensa, gente. Eu tava com muita saudade de gravar os vídeos para vocês. E às vezes eu acho que eu tô deixando alguma coisa para trás, por causa que da minha cabeça que às vezes a minha cabeça ficou bem diferente, bem lenta, vamos dizer assim. A minha cabeça ficou bem devagar. Então, às vezes eu quero explicar e às vezes eu não consigo explicar, tá? Assim, aí eu fico pensando, será que eu tô conseguindo explicar? Mas qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, deixem nos comentários. Qualquer coisa vocês me procurem aqui no grupo do SOS e tal. Sempre vou estar ajudando a todos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa criação minha, desse bico frufru. E eu espero que vocês possam estar realizando infinitos trabalhos aqui com esse bico frufru. Então, gente, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre a vida de vocês, tá bom? Beijo, meus amigos e amigas inscritos aqui do meu canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.